Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Chegamos. Hoje nós estamos então no capítulo 15 de Segunda Reis. Ontem, pro pessoal do YouTube, eu apaguei a live antes de salvar ela lá. Então a gente ficou sem a live de ontem, mas temos aqui o Instagram Nina Avelar, não foi não foi de propósito para vocês virem aqui, mas se tiver interesse, come on here e é isso. Assistam por aqui, porque ontem foi bem legal. A gente viu que esse capítulo ele tá nos conduzindo assim, é muito cheio de reis, cheio de, né, um reino mudando após o outro, é filho de um, e é revolução aqui, revolta ali, e acaba que, enfim, muitas informações, mas ontem a gente viu ali no final do capítulo 14, o Senhor mostrando que o povo de Israel estava sofrendo muito, e ele não tinha interesse em destruir aquele povo, então ele sempre levantava, ainda que fora dos padrões dele, fora da vontade até mesmo que fosse para aquele povo, ele sempre constituía um líder para ir lá e libertar o povo, a nação deles, que sempre foi considerada a menina dos olhos de Deus. E aí a gente fez esse paralelo com os dias de hoje, né, também, que o Senhor, ele tem os olhos voltados para aquele lugar, sabe? Aquele povo tá sofrendo ataques, ameaças, inclusive nós do Brasil estamos aí, nosso presidente se colocou numa posição contra, mas nós oramos por aquele povo, nós na verdade somos a favor, nós acreditamos em toda a palavra de Deus. E é isso, então que nós continuemos a orar pelo povo de Israel, né? Então é isso, bom dia, Isabel, seja bem-vinda. E é isso, vambora. Hoje o capítulo é um pouco longo e ele vai dizer, bom dia, mãe, seja bem-vinda. E ele vai mais uma vez passear com a gente em toda a Bíblia. Ontem a gente viu que até Jonas já apareceu aqui em 2 Reis, o profeta Jonas, aquele que foi engolido pela baleia. E hoje a gente vai ver o profeta Isaías, que também é desse tempo aí, desses reis. A gente sabe que a gente vai ver a história desses livros mais para frente, mas desde aqui eles já estavam na ativa, na verdade, né? Eles já estavam, a Bíblia aqui não é cronológica, então ela vai caminhando com a gente não é nem por tema, eu esqueci os nomes que dão, mas enfim, depois eu pego e falo. Mas é isso, então aqui a gente já vai ter ali o profeta Isaías atuando, enfim. E é isso, vamos orar pra gente tá vendo isso, é muito cheio de informação o capítulo de hoje, é até um pouco difícil trazer algo assim pra gente tá aplicando nas nossas vidas, mas a palavra de Deus nem sempre a gente vai aplicar, na verdade a gente precisa entender como tudo foi formado, constituído, foi se desenvolvendo ali e aprender, né? Então vamos lá. Amém, Deus, queremos te agradecer pelo dia de hoje, pela metade da semana que já se cumpriu, Deus, e nós sabemos que o Senhor ainda estará nos desenvolvendo, falando conosco, nos apontando o caminho, Deus, para o restante dessa semana. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente e o nosso coração para tudo aquilo, Deus, que o Senhor quer fazer e prover nesta semana. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada um dos que entraram aqui ou depois no YouTube, que o Senhor esteja, Deus, abençoando, falando e nos fazendo aprender mais a Tua palavra, pois é para isso que nós nos colocamos aqui nesta manhã, em nome de Jesus, amém? Vamos embora. Então, capítulo 15, versículo 1 vai dizer: No ano 27 do reinado de Jeroboão II, de Israel, Uzias, filho de Amazias, se tornou rei de Judá, com a idade de 16 anos. Ele governou 52 anos em Jerusalém.
A mãe se chamava Jecolias e era da cidade de Jerusalém. Seguindo o exemplo do seu pai Uzias, fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. Mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso naqueles lugares. O Senhor Deus feriu o rei Uzias e ele ficou sofrendo de uma doença contagiosa da pele até o fim da sua vida. Ele morava numa casa separada e era o filho Jotão, quem cuidava das coisas do governo e reinava no país. Todas as outras coisas que Uzias fez estão escritas na história dos reis de Judá. Uzias morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis na cidade de Davi, e o seu filho Jotão ficou no lugar dele como rei. Uma pausa para a gente lembrar, então, de quem foi Uzias. Se a gente for lá no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1, vai dizer: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e elevado. Isso é Isaías, o profeta Isaías falando. Então, a partir daqui, depois que Uzias morre, Isaías é levantado como profeta, enfim, tem toda aquela visão e aí vai todo o decorrer daquele livro. Então, pra gente já ficar ligado aí no que tá acontecendo. E aí, outra coisa que me chama a atenção também é porque, assim, o capítulo 15, ele vai falar de vários reis, mas é como eu falei ontem, lá em Crônicas, em especial no livro de 2ª Crônicas, capítulo 26, vai detalhar a história de Uzias, o que aconteceu, como o reinado dele foi tão bom e por que ele morreu com essa doença de pele, né? Lá vai falar exatamente o que aconteceu. Beleza? Mas aqui a gente não tem esse tempo todo. Então vamos embora seguir o texto. Então no capítulo 8, no versículo 8 vai dizer: no ano 38 do reinado de Uzias de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão II, se tornou rei de Israel e governou 6 meses em Samaria. Como aqueles que haviam sido reis antes dele, Zacarias fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. Ele não abandonou aqueles mesmos pecados que o rei Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Salum, filho de Jabes, fez uma revolta contra o rei Zacarias. Matou na cidade de Ibleão e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Zacarias fez estão escritas nas histórias dos reis de Israel. E assim, foi cumprida a promessa que o Senhor havia feito ao rei Jeú. Os seus descendentes serão reis de Israel até a 4ª geração. Então, o rei Jeú foi aquele que agressivamente fez tudo o que o Senhor quis, né? Matou Jezabel, colocou ordem, enfim, fez um monte de coisa. E aí o Senhor, se agradando do reinado dele, virou e falou para ele: como você me agradou, sua geração, seus descendentes até a 4ª geração reinarão. E aí aqui em Zacarias findou ali, até porque eles já estavam totalmente errados, desviados, não fazia nada que agradava o Senhor. Beleza, no versículo 13 vai dizer: no ano 39 do reinado de Uzias de Judá, Salum, filho de Jabe, se tornou rei de Israel e governou 1 mês em Samaria. Menahem, filho de Gade, foi da cidade de Tirza até Samaria, matou Salum e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Salum fez e também a história da sua revolta, tudo está escrito nas histórias dos reis de Israel. Menahem destruiu a cidade de Tapua, matou seus moradores e arrasou a região vizinha até Tirza. Ele fez isso porque a cidade não se entregou a ele. Menahem mandou rasgar a barriga de todas as mulheres grávidas. Então aqui ele reinou rapidamente. Salum ali, né, armou uma revolta contra o rei Zacarias, e aí ficou no lugar dele, e aí depois de 1 mês ele já tinha outra revolta acontecendo, e aí tomaram o lugar dele mais uma vez, mas ele foi um péssimo rei aí. E aí beleza. E aí Menahem, aí no versículo 17, no ano 39 do reinado de Uzias de Judá, Menahem, filho de Gade, se tornou rei de Israel e governou 10 anos em Samaria. Ele fez coisas erradas que não agradam a Deus o Senhor. Nunca abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Tiglat-Pileser, rei da Assíria,
invadiu a terra de Israel e Menahem lhe entregou 34 toneladas de prata para que ele o ajudasse a se firmar no poder. Para conseguir esse dinheiro, Menahem obrigou os homens ricos de Israel a contribuírem com 50 barras de prata cada um. E assim, Tiglat-Pileser voltou para sua terra. Todas as outras coisas que Menahem fez estão escritas nas histórias dos reis de Israel. Ele morreu e foi sepultado, e o seu filho Pecaías ficou no lugar dele como rei. Então aqui Menahem obrigou o povo de Israel a pagar ali o que não sei quem estava cobrando para ele se firmar no poder, para ele conseguir esse acordo aí e se firmar no poder. Mas ele ficou ali 10 anos, né, fazendo essas barbaridades. E aí no versículo 23 vai dizer: no ano 50 do reinado de Uzias de Judá, Pecaías, filho de Menahem, se tornou rei de Israel e governou 2 anos em Samaria. Ele fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor, e nunca abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Um oficial do exército de Pecaías, chamado Peca, filho de Remalias, junto com 50 homens de Gileade, fez uma revolta, matou Pecaías na fortaleza do palácio de Samaria e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Pecaías fez estão escritas nas histórias dos reis de Israel. Então a gente viu que o rei Uzias ficou 52 anos no governo. Aqui então já estava nos finalmente, já estava com 50 anos, quando Pecaías, que era o rei de Israel, Uzias era rei de Judá. Então Pecaías ficou 2 anos e Uzias ficou 52 anos. Findava ali, era conta exata para voltar os reinos a se juntarem e a levantarem um só rei. Mas, e aí eu fiquei na expectativa, falei, agora vai acontecer. Mesmo a gente sabendo, né, a real história. Mas isso não aconteceu. Então, no ano 52 do reinado de Uzias de Judá, Peca, filho de Remalias, se tornou rei de Israel e governou 20 anos em Samaria. Ele fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor, e nunca abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Foi durante o reinado de Peca que Tiglat-Pileser, rei da Assíria, conquistou as cidades de Ijon, Abel-Bet-Maacá, Janoa, Quedes, Azor e as regiões de Gileade, Galiléia e Naftali, e levou os seus moradores como prisioneiros para a Síria. No ano 20 do reinado de Jotão, filho de Uzias, como rei de Judá, Uzéias, filho de Elá, fez uma revolta contra o rei Peca, matou-o e ficou no lugar dele como rei. Todas as outras coisas que Peca fez estão escritas nas histórias dos reis de Israel. Aqui então está começando o povo a ser levado escravo, levado como prisioneiro. Começou tudo de novo, aquela roda, né? Aquela roda gigante que eles passam, às vezes está no alto, às vezes está embaixo. E aí no versículo 32 vai concluir dizendo: no segundo ano do reinado de Peca, filho de Remalias, como rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, se tornou rei de Judá, com a idade de 25 anos. Ele governou 16 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Jerusa e era filha de Zadoc. Seguindo o exemplo de Uzias, o seu pai, Jotão fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. Mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso naqueles lugares. Foi Jotão quem construiu o portão norte do templo. Todas as outras coisas que Jotão fez estão escritas nas histórias dos reis de Judá. Foi durante o reinado dele que pela primeira vez o Senhor mandou Rezim, rei da Síria, e Peca, rei de Israel, atacar Judá. Jotão morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi, e o seu filho Acás ficou no lugar dele como rei. Concluímos então o capítulo 15. Muitos reis, muitas reviravoltas, muitas coisas acontecendo, a gente vai lá pra frente, volta aqui pra trás e... E é isso. Espero que vocês estejam gostando. Eu amo. A história da Bíblia ela é muito envolvente. Então, se a gente para ler, para fazer esse estudo, para entender, para fazer essas referências, buscar essas referências. Ah, não, deixa eu ir lá no livro de Crônicas. Eu sempre li assim,
como é que se diz? Seguidamente, né? Um capítulo após o outro. E aí, isso sempre me ajudou, mas dessa vez eu vou nas referências quando, né? Essa Bíblia aqui é a Bíblia da minha igreja. Ô, tadinha, gente, eu nem vou ficar mostrando, porque a bichinha tá toda... Eu fico carregando ela na bolsa e ela, sei lá, ela tem um negócio, a capa molinha, ela tá toda caindo. Mas aí ela tem bastantes referências, ela vai e ela, tipo, naquele pedacinho ali, ela vai dizer, a história completa desse rei você vai encontrar em 2 Crônicas tal. Então eu faço questão de parar, ir lá, por isso que eu leio um capítulo por dia, porque faz o estudo, fica aí 1 hora, gente. Então é isso. Deus abençoa, Deus nos revelando. Amém. Glória a Deus. Então é isso. Boa quarta-feira para vocês. Obrigada por estarem aqui. Tchau, tchau.